Muito bem, vamos lá. Tô aqui suado com a roupa da academia, eu acabei de chegar. E eu vim logo gravar esse vídeo porque eu tava com as ideias aqui de algo muito importante que eu quero falar pra você. Esse vídeo vai ser um vídeo sem roteiro, não sei se vai ficar grande ou pequeno, mas eu peço que você fique aqui até o final porque a mensagem que eu tenho pra passar é fundamental, tá? A mensagem que eu quero dizer pra você é o seguinte: não se entregue. Não se entregue a tudo aquilo que a tua mente tenta te convencer de que você não deve fazer, de que você não vale nada, de que você não pode, de que você não consegue, de que você não tem valor, de que as pessoas não te amam, de que tem algo errado com você. Não se entregue a todas essas vozinhas que ficam dentro da tua cabeça, tentando te convencer a te manter numa zona de segurança, abaixo da zona de mediocridade, tentando te manter aceitando qualquer coisa de todo mundo, tentando te manter numa posição que você não merece estar. Não se entregue. Não se entregue às armadilhas da tua mente. Não se entregue à preguiça. Não se entregue à procrastinação. Não se entregue às dores que o mundo causa em você. Não se entregue às dificuldades que aparecem no teu caminho. Não se entregue às adversidades que por acaso podem estar tentando te convencer de que você não deve seguir adiante. Não se entregue. Não se entregue à preguiça, não se entregue ao momento em que você acha que não deve fazer alguma coisa. Apenas tente. Continue, sabe? Não se entregue àquele sentimento de depressão, não se entregue à ansiedade, não se entregue aos medos, não se entregue aos pensamentos acelerados, não se entregue a essas coisas. Reconheça essas coisas e diga para você mesmo: eu não vou me entregar. Vai estudar sobre essas coisas, vai entender, vai procurar ajuda, vai buscar novas estratégias, mas não se entregue. Apenas continue fazendo, apenas faça o mínimo possível. Como assim, Felipe? Todo mundo diz pra gente fazer o máximo possível e tal, mas o máximo possível num dia pode ser muito diferente do máximo possível de outro dia. A nossa vida oscila, a nossa energia oscila. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está muito mal no fundo do poço. Mas aí a gente precisa lembrar de uma coisa importante. O fundo do poço nos ensina lições que o topo da montanha nunca vai ensinar. Portanto, quando você estiver no fundo do poço, entenda o que é o máximo desse dia. Faça o mínimo possível, aquele primeiro passo, sabe? Que precisa ir treinar, precisa praticar atividade física. Você sabe que vai te fazer melhor porque é cientificamente comprovado, gente. A química hormonal produzida, serotonina, dopamina, endorfina. A atividade física é sugerida, inclusive, para manejo de tratamento de depressão, de ansiedade, de uma série de transtornos psicológicos. Então, faça atividade física. A atividade física vai fazer com que você gere uma química positiva que vai te dar uma sensação de bem-estar, de recompensa, de motivação. Então faça o mínimo possível, bote a roupa, vá praticar 10 minutos de atividade física, a que você puder. Se você puder contratar um personal trainer, contrate. Mas faça o mínimo possível, se mexa, sue, produza endorfina, o mínimo possível. Quer começar a ler? Não precisa dizer que vai separar uma hora da tua agenda para ler. Não, se você ainda não tem esse hábito, leia 5 páginas, bota uma meta de 5 páginas e cumpra essa meta todos os dias da semana, 5 páginas todos os dias da semana. Você vai ter lido de segunda a sexta 25 páginas. Na semana seguinte, bota uma meta de 8 páginas. E assim vai, criando pequenos micro hábitos e dando pequenos passos para sair do local onde você está. Quando a gente está envolto num furacão, quando a gente está no meio, no olho do furacão e o furacão tá acabando com a nossa vida de alguma forma, nos deixando confusos, nos deixando preocupados, nos deixando com medo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do olho do furacão. Quando eu saio do furacão, eu vejo o furacão melhor. Tem um conto budista que fala um pouco sobre o que é inteligência emocional, o que é a capacidade de controle emocional. Conta a história de um monge que tinha um aluno, um aprendiz, que era muito impulsivo, muito emotivo e um dia, depois de mais uma das muitas explosões que o aluno dele teve, né, de desequilíbrios emocionais diante de algumas tarefas dentro do mosteiro, esse monge pegou esse aluno e foram caminhar no bosque. E o aluno falando, e o monge ouvindo. Aí chegaram num rio, um rio com uma correnteza muito forte. E aí chegaram no rio, pararam na margem do rio e o mestre olhou pro aluno dele e perguntou: "Você tá vendo esse rio?" E o aluno falou: "Tô, mestre, tô vendo esse rio." "Você tem certeza que você tá vendo esse rio?" Tô vendo esse rio." Aí o mestre botou a mão nas costas dele e empurrou ele dentro do rio. E aí empurrou ele dentro do rio e ele ficou: "Socorro, mestre, socorro." E a correnteza levando ele batendo nas pedras, nos troncos: "Socorro, mestre, socorro." E o mestre andando do lado do rio tranquilamente com a mão nas costas: "Você tá vendo o rio agora? Você consegue ver o rio agora?" E o garoto: "Socorro, mestre, socorro, me salva, me salva." "Você tá vendo o rio? Não tá vendo o rio, não?" Aí o mestre pegou um bambu, deu pro garoto,
tirou o garoto de dentro do rio e o garoto ofegante: o que foi isso, mestre? Por que você fez isso? E o mestre olhou pro garoto e perguntou: você tá vendo o rio? Quando você estava lá dentro, você conseguia ver o rio? Aí ele: não, mas que diabo? Eu só queria respirar, eu só queria conseguir sair dali. Eu não conseguia ver rio nenhum. E aí o mestre falou: pois é, com os momentos de raiva, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de angústia, com os momentos de impulsividade, com os momentos de emoções negativas, é exatamente assim. É como se fosse esse rio que te leva. Se você está no meio, ele te leva. O que você precisa fazer é pisar na margem e observar o rio. De fora da margem, pise na margem, saia do meio da confusão, saia do meio da confusão mental, pise na margem, olhe para o rio, entenda o rio, o que está acontecendo, qual é o tamanho do rio, olhe as duas margens, qual é a força que ele tem, mas você precisa sair, porque se você estiver dentro, você vai ser levado ou levada o tempo todo. E como é que a gente sai do rio? A gente sai do rio respirando, a gente sai do rio indo praticar atividade física, a gente sai do rio orando, a gente sai do rio organizando as ideias num diário, escrevendo, num processo de terapia. A gente sai do rio de diversas formas. Primeiro, tentando entender que está dentro do rio e que é preciso pisar fora, observar, dê nome às emoções. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que desencadeou isso e aonde isso vai me levar? Quais os problemas que eu já tive quando eu estava no meio desse negócio e me deixei levar por esse negócio? Então não se entregue. Não se entregue a todas as situações ruins que podem estar acontecendo na tua vida. No budismo, a gente acredita que a vida é sobre sofrer e sobre aprender a superar os sofrimentos. A vida é sobre crescer em cima dos problemas. A vida é sobre entender que cada problema é um portal, que quando você passa, você se transforma em uma nova pessoa. Você descobre uma nova versão de si mesmo. E passar esse portal significa resolver esse problema, entender esse problema. Então não se entregue. Diante dos momentos de maior angústia, preguiça, procrastinação, ansiedade, pensamentos acelerados, não se entregue. Apenas perceba isso e crie estratégias para que você consiga sair de dentro desse rio para poder pensar melhor, observar melhor e entender melhor esse rio. Era isso que eu queria dizer para você. Nesse vídeo, que eu trouxe uma série de ideias, eu queria saber de você aqui nos comentários se fez sentido. Um vídeo que eu fiz aqui sem roteiro, um vídeo que eu cheguei aqui simplesmente com as ideias na cabeça e quis falar para vocês, porque eu tenho visto muito nas minhas sessões de mentoria, com os meus alunos dos cursos, essa questão. Como que a gente tem autocontrole emocional? Como que a gente não se rende às coisas ruins? Como que a gente faz para vencer a autossabotagem? E a primeira coisa é não se entregar, é reconhecer e decidir que você vai sair dali dando o mínimo passo possível, o menor passo possível, o primeiro passo possível. E depois do primeiro passo você continua aprendendo a dar novos passos. Como diria o grande Sêneca, enquanto viver, continue aprendendo a como viver. Espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui o que você achou, curte esse vídeo, compartilha que me ajuda demais. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Que a força esteja com você e até a próxima.